No começo, você começa ali ganhando centavos. E quando você comenta com alguém que começou a investir, a pessoa descredibiliza você. Vai investir para ganhar só isso? Isso aí não vai dar em nada, perca de tempo, perca de dinheiro. Você continua investindo em bons ativos e aquilo que era centavos passa a ser 40, 50, 80, 100 reais, 200, podendo chegar aí até valores inimagináveis que você nunca imaginou. Onde, por exemplo, aqui em um determinado mês do ano 2025 eu recebi cerca de R$ 2.500 somente com o provento dos meus ativos no mercado financeiro. E é justamente isso que eu quero tratar no vídeo de hoje. Como receber aluguel com ativos no mercado financeiro, mais precisamente os fundos imobiliários. Por muito tempo eu achei que para receber aluguel eu teria que ter uma casa ou um apartamento. Essa era a única forma que eu conhecia que poderia me dar um rendimento mensal, até conhecer os fundos imobiliários. E fazendo um breve resumo aqui, pessoal, fundos imobiliários nada mais são que fundos que têm alguns ativos como galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas e pegam esses empreendimentos, alugam para empresas e essas empresas pagam aluguel para esses fundos e os fundos dividem esse aluguel e repassa para os seus cotistas. Então você pode ser um dos cotistas desse fundo e receber um aluguel ali todo mês. E é justamente isso que eu faço. E nesse vídeo vamos falar mais precisamente sobre dois fundos. O GARI 11, que é o fundo do tipo de tijolo, e o MXRF11, que é um fundo imobiliário do tipo de papel. Então vamos lá, pessoal. Eu separei aqui algumas informações muito importantes sobre o fundo GARI 11, que é um fundo do tipo de tijolo. O dividend yield anual desse fundo dos últimos 12 meses foi 12,06%. E lembrando, pessoal, que dividend yield nada mais é do que a porcentagem, né, dos rendimentos que esse fundo ele entrega para os seus cotistas. Isso quer dizer que se você tivesse investido R$ 100 nesse fundo, você teria recebido ali no ano cerca de R$ 12 de rendimentos. O dividend yield mensal, né, que é o valor ali que você vai receber mensalmente de rendimentos, foi cerca aí, né, de 0,93%, e o valor da cota atualmente está sendo negociado aí a R$ 8,66 uma cota. Então vamos fazer algumas simulações aqui para a gente entender mais um pouquinho. Então com R$ 10 aqui eu conseguiria adquirir uma cota e eu terei um rendimento de 8 centavos por mês. Ah, mas 8 centavos é pouco. Então, pessoal, não tem como a gente investir R$ 10 e ter um rendimento aí de R$ 10.000, né? É aos pouquinhos que você vai investindo e a constância ali que vai fazer com que seus investimentos acabem alavancando e gerando mais resultados. Então, por exemplo, com R$ 100 aqui você conseguiria 11 cotas e já receberia aí por mês cerca de 88 centavos. Com R$ 1.000 você conseguiria aí 115 cotas e já receberia ali por mês, só com os rendimentos dessas 115 cotas, cerca de R$ 9,20. Ou seja, só com esse rendimento aqui você já conseguiria comprar uma nova cota, apenas com o rendimento das 115 cotas, sem precisar desembolsar mais nada. Mas caso você fosse desembolsar um novo valor, por exemplo, R$ 10.000 aqui, você conseguiria cerca de 1.154 cotas, ou seja, você teria uma renda aí por mês de R$ 92, né? E conseguiria com esses R$ 92 comprar mais 10 cotas, ou seja, apenas com o rendimento do fundo, R$ 92, você conseguiria comprar novas 10 cotas. Então, se você parasse de investir ali, né, todo mês, o valor do seu rendimento seria suficiente para comprar mais cotas. E assim é o efeito da bola de neve. Então, com 100 mil aqui, você teria uma renda aí de R$ 923 por mês e teria um total aí de 11.547 cotas. Então vamos lá, falando mais um pouquinho aqui do GARI 11, atualmente a sua cota, como eu já comentei, está R$ 8,66, uma cota do fundo, teve um dividend yield aí de 12% nos últimos 12 meses. O seu PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está 0,95%. Quando esse PVP é igual a 1, significa que ele está sendo negociado pelo seu valor patrimonial. Se ele estiver acima de 1, ele está sendo negociado a mais, né, um preço maior do que o seu valor patrimonial. E quando está abaixo de 1, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, que é o que é mais interessante, né? Ou seja, o fundo, né, pela sua cotação aqui, ele está sendo negociado a um valor barato. Ele teve aí uma valorização nos últimos 12 meses de 8,11%.
Ou seja, além de você ganhar com os rendimentos desse fundo, você ainda ganha com a valorização, né, do ativo, com a valorização da cota. Então você pode ganhar aí nesses dois pontos com os fundos imobiliários. É um fundo sólido que vem pagando aí bons dividendos ao longo dos anos. E falando um pouquinho do portfólio da carteira de ativos do Gari 11, ele tem aí cerca de 39 imóveis, né, do tipo aí logístico de renda urbana, ou seja, ele tem aqueles galpões logísticos aí que a gente passa, que a gente vê nas BR, né, que aluga para as empresas. Atualmente, os contratos são atípicos, ou seja, são contratos que têm prazos maiores do que 10 anos e também são contratos que têm a multa integral, ou seja, caso algum cliente queira abrir contrato, vai ter que pagar o valor integral do período remanescente. Então acaba trazendo uma segurança aí também para os investidores e também para o fundo imobiliário. Atualmente aí tem locatários, 6 locatários high grade, está presente aí em 14 estados do país, né? Então a gente consegue ver aqui alguns estados onde estão presentes, né, os ativos do Gari 11 e alguns dos seus principais clientes. Então, se a gente vê aqui, são grandes empresas que atualmente alugam, né, os galpões, os ativos do Gari 11. E voltando aqui, pessoal, para um outro simulador, caso a pessoa ela queira investir, por exemplo, cerca de R$300 aí por mês com o fundo Gari 11, quanto ela acumularia aí ao longo dos anos e quanto ela receberia de renda. Então, o investimento inicial com R$300 aí você conseguiria comprar cerca de 34 cotas, né, no primeiro mês. No segundo mês você compraria mais 34 cotas, totalizando aí cerca de 68, né, e você teria um rendimento aí de cerca de R$ 5,44. No mês 4 você teria cerca de 136 cotas com fundo, recebendo cerca de aproximadamente R$10. E só com esse rendimento aqui você já conseguiria comprar mais uma cota, né? Então você reinvestiria esse valor aqui no fundo. Aí, por exemplo, com um ano, né, 12 meses, quanto você teria se fosse investir R$300 todos os meses e reinvestir também os proventos no fundo? Você teria aí cerca de R$34 aí de renda passiva, com esse fundo tendo um total investido de R$3.600. Vamos ver aqui com 2 anos, né, quanto você teria aí. De renda passiva você teria R$72, teria um total investido aí de R$7.750 e cerca de 895 cotas. Vamos ver aqui com 3 anos, que são 36 meses, você já teria uma renda aí de R$114, um patrimônio aí investido de R$12.323. Em 30 anos, né? Vamos supor aqui em 30 anos, quanto você teria investindo aí R$300 por mês com o fundo, né, Gari 11. Então você teria uma renda de R$7.000, né, 7.800 mais precisamente. Teria aí um valor investido de 847 mil, né, patrimônio de 847 mil, representando aí cerca de 97.819 cotas, né, com o fundo Gari 11. E só esse valor aqui já seria suficiente para comprar mais cerca de 911 cotas. Então note, pessoal, que o tempo é o seu maior amigo no mundo dos investimentos. Então você vai investir em bons ativos que vai te pagar rendimentos, você vai pegar esse rendimento, vai investir nesses novos ativos, vai somar, né, esse rendimento com o seu aporte mensal, vai reinvestir nesses ativos e vai gerar cada vez mais rendimento, e é o efeito da bola de neve. Então, esse é um fundo que eu ainda não tenho na carteira, tá? Mas que eu estou monitorando e que possivelmente em breve eu devo adquirir o fundo Gari 11. O próximo fundo, pessoal, da carteira que eu trouxe aqui para vocês é o MXRF11, que atualmente está com dividend yield anual de 12,27%, né? Um dividend yield mensal de 0,98 aproximadamente. O valor da cota é R$ 9,30. Se a gente for também fazer aqui uma simulação básica, né, com R$10 aí você consegue comprar uma cota do fundo, com R$100 aí você consegue comprar 10 cotas, já tem uma renda aí de R$1,10 por mês. Com R$1.000 você já consegue aí comprar 107 cotas aproximadamente, tendo uma renda aí de R$10,70, ou seja, com esse rendimento aqui você já consegue comprar uma nova cota apenas com o rendimento, né? Você vai pegar esse rendimento, vai somar com o seu aporte mensal e vai comprar mais cotas. Então, com R$10.000 aqui você já teria aí cerca de 1.075 cotas, um rendimento aí de por mês de R$107, e esses R$107 seria equivalente aí o suficiente para comprar 11 cotas. E com R$100.000 você teria uma renda aí de R$1.075,
né? Podendo comprar aí com esses R$ 1.075 mais 115 cotas, que no mês seguinte dariam mais rendimentos. Falando um pouquinho mais aqui do fundo MXRF11, né? Como eu comentei, a cotação está R$ 9,30. O último dividendo aí cerca de 12%, né? 12,27% de dividend yield. O seu PVP é 1, ele está sendo negociado pelo seu valor patrimonial e nos últimos 12 meses teve uma valorização aí de 1,53%, né? Teve uma variação para baixo, mas agora já está recuperando. Em termos de pagamento de dividendos, é um fundo que também vem pagando bons dividendos aos seus cotistas ao longo dos últimos anos. E falando um pouquinho mais aqui sobre a composição do fundo MXRF11, lembrando que é um fundo de papel, ou seja, ele investe majoritariamente em CRIs, né? 80% da sua carteira hoje está investida, alocada em CRIs. E o que são CRIs? Certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, esse fundo ele empresta, né, dinheiro para o setor imobiliário e recebe, né, os juros desses empréstimos. Então, com isso, o fundo remunera os seus cotistas. Então, essa é a diferença do fundo de papel para o fundo de tijolo. Enquanto o fundo de tijolo tem esses ativos físicos, os fundos de papéis, né, têm ali seus ativos ali que não são físicos, né? São CRIs, são permutas financeiras, às vezes investe também em outros fundos imobiliários, como é o caso aqui do MXRF11, onde tem 12% da sua carteira alocada em outros fundos, mas majoritariamente aí em CRIs. E partindo aí, pessoal, para o nosso simulador, fazendo um exemplo aqui onde a pessoa quer investir R$300 por mês no fundo MXRF11, quanto é que ela conseguiria comprar? Qual seria a performance dela? Então, com R$300 aí, aproximadamente, ela conseguiria comprar aí cerca de 32 cotas. Então, no primeiro mês, ela teria 32 cotas, tendo aí um rendimento de R$ 2,88. No segundo mês, ela teria aí cerca de 64 cotas, né, com cerca aí de quase R$600 investido, tendo aí um rendimento por mês aí de aluguel de R$ 5,76. No quarto mês, né, já teria 128 cotas, já estaria recebendo aí cerca de R$11, né, de rendimento, que já seria suficiente só esse rendimento aqui para comprar uma nova cota, né? Então aqui no 12º mês, né, com um ano aí investido, ela teria aí quase 400 cotas, com 3.700 aí investido, recebendo aí por mês cerca de R$36, já sendo suficiente só esse rendimento aqui para comprar mais 3 cotas. E aí, como eu falei, né, o efeito da bola de neve, você vai pegar os rendimentos e vai comprar mais cotas e vai somar com seus investimentos ali, seus R$300, e vai comprar mais cotas e aí o seu valor, né, vai aumentando cada vez mais. E com 30 anos, qual seria esse rendimento? É o que vamos ver aqui. Então, com 30 anos aí, né, 360 meses investido no fundo aí, MXRF11, você teria um total de 103 mil cotas, né, 103.534, um valor investido aí de 962 mil, com a renda aí mensal de R$9.400. É uma baita renda, né? E só essa renda aqui seria suficiente para comprar mais de 1.000 cotas. Então a gente percebe que de fato, né, fundos imobiliários são excelentes pagadores de aluguéis, né, são ótimos ativos para a gente montar uma carteira e receber ali por mês uma renda passiva. Deixa aí nos comentários se você já tem o fundo GARI11 ou o fundo MXRF11, quanto você recebe de dividendos, ou se tem outros fundos na carteira, né? O que vocês acham também dos fundos imobiliários, deixa aí. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de compra ou venda de investimento, tá? É apenas uma análise pessoal, né, que eu faço dos meus ativos, da minha carteira, dos ativos que eu quero também colocar na minha carteira. Apenas você é o único tomador de decisão. Também não sou nenhum especialista, tá? Apenas trago aqui a minha opinião pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também dar uma curtida nesse vídeo, pois dessa forma você estará contribuindo com o canal para trazer novos conteúdos. Até os próximos vídeos, Deus abençoe e tchau, tchau.